Olá, tudo bem? Eu sou a Valéria Machado e você está aqui no meu canal, no nosso momento de reflexão. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre José. José é uma das histórias que mais mexem comigo. Assim, eu amo todas as histórias da Bíblia, gente. Eu sou apaixonada por todas as histórias da Bíblia, por todos os homens e mulheres de fé que a Bíblia relata, que a Bíblia vai nos mostrando ali que nós somos seres humanos e somos capazes de errar e Deus nos perdoar. Mas a história de José, a história de Davi, a história de Esther, elas são muito assim, elas me conectam muito. E eu vou ler aqui em Gênesis, capítulo 39, e o versículo 20 e 21, para a gente estar meditando. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Isso me enche de esperança. Essa palavra ela me enche de paz, sabe? Porque ela tá me dizendo que o Senhor, mesmo quando José foi lançado na prisão, o Senhor o tratou com bondade, com misericórdia. E muitas das vezes acontece com a gente tá ali vivendo como José. A gente passa por uma situação, daqui a pouco passa por outra, e a gente vai vivendo aquele monte de situações e parece que nada vai acontecer para trazer um momento de solenidade pra gente, um momento de bênção. Mas quanto maior é as nossas lutas, maior ainda é a nossa vitória. José, ele foi vendido pelos irmãos. Desde pequeno, José sempre sofreu bastante. Eu fico imaginando a vida de José. Porque assim, ele era o mais querido do pai, porém ele era o rejeitado pelos irmãos. Então assim, era como se o pai tentasse suprir aquela necessidade de José pela rejeição dos irmãos e o amor que Jacó tinha pela esposa. Então ele abraçava José, ele tinha um relacionamento com José diferenciado. E com base nisso, José foi crescendo, os irmãos o invejavam por conta disso, né? Aquela preferência do pai por José. E chegou um momento que os irmãos vendem José como um escravo, ao ponto em que os irmãos chegaram, ao ponto que a inveja dos irmãos chegaram. Então eles vendem José como escravo. José passa a ser escravo no Egito, vai morar na casa de Potifar e trabalhar para Potifar como escravo. Lá José se destaca. Olha só que coisa mais linda, mesmo ele sendo escravizado, ele se destacava. E ali ele começa a trabalhar naquela casa, ele se destaca. E José é perseguido pela esposa de Potifar. Ele poderia ter feito alguma coisa ali, ele poderia ter desobedecido a ordenança de Deus? Poderia. Ninguém estava vendo, a família dele não estava ali, quem ia julgar ele ali no Egito? Mas Deus estava vendo. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para a minha vida e para a sua vida, que por mais que ninguém esteja vendo, Deus está vendo. E a gente nunca deve se esquecer, a nossa vida é um livro aberto. É um livro que ela está falando sobre Deus, sobre a nossa fé, sobre em quem nós confiamos, em quem nós acreditamos, sobre o nosso Deus. E me chama muita atenção que José passa por aquele processo, ele vai preso, que é o que nós acabamos de ler, e na prisão Deus honra ele com bondade. Na prisão José se destaca também, tudo que José ia fazer, ele prosperava, tudo. Mesmo no Egito, mesmo no processo, José prosperava. E isso me ensina que mesmo no processo, Deus ele está comigo. Deus ele pode me fazer prosperar no processo. O processo é só uma passagem. É uma passagem. Pode demorar. Pode demorar 10, pode demorar. Enfim, quanto tempo for necessário. Mas é uma passagem. Ele vai passar. Então, confia que o seu processo vai passar. O processo de José passou. José é um menino que foi vendido pelos irmãos, rejeitado pela família, vendido pelos irmãos, escravizado no Egito, se torna o governador daquela nação. Aí eu fico pensando, se José tivesse assim caído na cilada da esposa de Potifar, tá entendendo?
como seria? Como você acha que seria? Então, honre a Deus mesmo que ninguém esteja vendo. Ninguém está vendo. Ninguém está te observando. Mas Deus está. Só que você nunca pode se esquecer. Pode parecer que ninguém está te vendo, mas sempre tem alguém olhando. E o seu testemunho conta muito, muito mesmo, meu irmão. Dê o seu testemunho mesmo quando ninguém esteja vendo. Quem você é quando ninguém está te vendo? Quando o pastor não está te vendo, quando a esposa não está te vendo, quando os filhos não estão te vendo. A Bíblia diz que nós somos rodeados por nuvens de testemunhas. Não são só testemunhas terrenas, são testemunhas espirituais também. E uma coisa eu quero te deixar bem claro: os céus, a terra e o inferno testemunham sobre você. Lembra de Jó? Quem foi até Deus falar de Jó? Lembra? Pois é. Se o inimigo, ele conseguiu perceber algo diferente em Jó, imagine em mim você. Ele consegue, ele tá vendo. José, se José tivesse feito ali, tivesse deslizado, tivesse desobedecido, ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Tinha alguém, sempre tem alguém. Meu querido, José foi um homem que enfrentou diversos processos difíceis, mas Deus esteve com ele. A sua perseverança foi recompensada a ponto dele ter sido posto como governador do Egito. E ali pôde salvar a vida de muita gente, inclusive a vida da família dele. O seu lugar de sofrimento, o seu lugar de maior sofrimento, pode ser o seu lugar de salvar inúmeras pessoas. O seu lugar de choro, de grito, é o lugar onde você vai resgatar vidas. Creia nisso. Grandes batalhas trazem grandes vitórias, mas vencer as batalhas é só aqui, ó. É só aqui. É só aqui que nós conseguimos vencer as nossas batalhas. Nós conseguimos vencer com o nome do Senhor Jesus. E uma coisa eu quero deixar bem claro para você. Ainda que você enfrente momentos difíceis, saiba que nada foge do controle de Deus. Nada. Deus está no controle de tudo. Lá na prisão, José talvez pensou assim: é o meu fim. Mas ele estava no controle. A vida dele estava no controle de Deus. Então entregue a sua vida a Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque Deus no controle da sua vida. Deixe Deus controlar. Porque muitas das vezes a gente até entrega o controle da nossa vida para Deus. Mas o que nós fazemos? Nós pegamos de volta. E quando nós pegamos de volta, nós falamos assim: peraí, Deus, eu acho que eu consigo. Eu consigo resolver isso daqui. Esse aqui eu consigo. Mas Deus, Ele quer o controle total da sua vida. Total. E aí, você vai ser surpreendido. Porque você vai ter você vai ser muito abençoado. Porque o Deus que está cuidando de você, que está ao seu lado, Ele está acima de tudo e de qualquer coisa. Entregue o controle da sua vida a Ele. Confia nele. Assim como José confiou. Parece que está dando tudo errado, mas vai dar tudo certo. Porque o nosso Deus é o Deus de milagre. Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo, se essa mensagem falou ao seu coração, comenta aqui, deixa o seu testemunho e curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada pelos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço.